Gravando. Tá gravando. Beleza. Bom, oi, gente, boa tarde para todo mundo. Um prazer estar sendo recebido aqui no evento de vocês. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma introdução à área de Machine Learning. E aí, eu sei que às vezes tem pessoas que preferem acompanhar os slides por conta própria, podem não estar com uma conexão tão boa, então, se vocês acessarem esse link aqui, embaixo, vocês podem ter acesso a uma cópia desses slides, além do que vai estar na gravação. Então, bom, para começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Renato. Eu sou, como o pessoal já falou aqui, o líder do time de engenharia de Machine Learning do Elo7, onde o meu trabalho é arquitetar e desenvolver sistemas inteligentes. Se vocês não sabem o que é sistemas inteligentes, eu vou falar um pouquinho durante essa palestra, para colocar modelos de aprendizado de máquina, modelos de machine learning em produção. Né? E eu vou falar um pouquinho sobre o que isso tudo significa. Eu sou mestre em ciência da computação pela USP, eu fiz uma dissertação de mestrado envolvendo tópicos relacionados a duas áreas que eu gosto bastante, engenharia de software e essa área de aprendizado de máquina, de machine learning. Em particular, eu estudei uma classe de modelos chamada modelos probabilísticos gráficos e fiz uma implementação disso dentro de um framework de modelos e várias coisas. É um trabalho bem legal. Atualmente eu estou fazendo doutorado também lá no IME, né, nosso vizinho do outro lado da cidade da IASH, onde eu estou trabalhando com esses tais desses sistemas inteligentes, que de novo eu vou falar um pouquinho mais para frente, envolvendo aí assuntos de arquitetura de software, microserviços e agilidade, né? E acho que é um dos motivos aqui pelo pessoal ter me convidado também, né? Eu sou um dos fundadores do CodeLab, lá atrás, nos tempos distantes de 2015 e 2016. A gente começou lá na USP. Imagino que se vocês estão aqui, vocês já conheceram um pouquinho sobre o grupo e um trabalho muito legal que o pessoal faz. Bom, só para dar dois disclaimers, né? Como eu sou membro do Elo7, vale bastante falar aqui que essa apresentação é baseada nas minhas opiniões e perspectivas, né, sobre os assuntos que eu vou comentar aqui, que não necessariamente refletem o posicionamento oficial do Elo7. Então, fica aí que tudo que eu falar aqui vai ser achismo e visões minhas, apesar de muito daqui também é influenciado, obviamente, pela visão da prática que eu tenho no dia a dia do meu trabalho. Outro disclaimer é que eu estou aqui em home office, como todo mundo, a gente está aí, pandemia já faz um tempo, né? Então pode ser que tenha barulhos, pode ser que tenha outros sons que não necessariamente estão no meu controle, e claro, problemas técnicos sempre podem acontecer, né? Hoje o dia já deu uma chovida, já aconteceu algumas coisas, então se acontecer algum barulho estranho, ou sei lá, me desculpem, mas nem tudo está sob o meu controle. Eu sei que hoje aqui tá todo mundo um pouco entrando aqui no Meetup, tá a galera com câmera desligada, é normal, não se preocupem, eu não tenho... a palestra está sendo gravada, né? Então não tem problema com vocês. Eu não posso ver vocês, mas até para facilitar a nossa interação aqui, eu criei aqui esse slide, que é um site que vocês podem acessar com slide.com. Vocês colocarem essa chave #DevMeet, ou vocês usarem esse QR Code, lá vocês conseguem submeter dúvidas para a minha palestra. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade para abrir o microfone, a câmera e falar, mas se vocês preferirem fazer isso de maneira assíncrona, no final da palestra podem usar esse link aqui, que lá tem um Q&A, onde vocês podem ver as perguntas que as pessoas vão submeter, até dar um upvote se vocês concordarem com a pergunta que alguém fizer. Por favor, interajam, que é legal para deixar a nossa palestra um pouquinho mais dinâmica, né? E bom, o que eu vou falar um pouquinho hoje, né? Meu tema para essa apresentação é falar sobre uma introdução para a área de Machine Learning. E eu vou tentar falar um pouquinho sobre vários assuntos. Eu vou falar um pouquinho com alguns conceitos importantes sobre essa área de dados. Eu vou falar um pouco sobre as profissões que existem que envolvem a área de dados. Eu vou falar um pouco sobre os tais dos sistemas inteligentes, que eu citei ali em cima, que eu estudo e com os quais eu trabalho. Eu vou falar da pipeline de ciência de dados, que é talvez o coração da inteligência que a gente tenta colocar nos nossos sistemas. E, por fim,
Se sobrar tempo, dependendo aí da interação com vocês, eu posso citar um pouquinho sobre algumas coisas interessantes que eu tenho feito no mundo real para vocês verem como é que a gente leva tudo isso para os desafios de verdade de quando você está trabalhando numa empresa. Então, esse é meu plano para hoje. E vamos lá. Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre alguns conceitos relacionados à área de dados. E eu quero propor aqui, se vocês tiverem essa disponibilidade, de ter uma pequena interação com vocês. Né? Eu fiz um outro slide, que esse outro aqui embaixo, que tem um QR Code que é parecido, mas é diferente, que vocês podem acessar com esse hashtag DevMeetDataConcepts aqui, com essa chavezinha. E eu vou até mandar um link para ele aqui no chat, para ajudar vocês, porque nesse poll eu quero, antes de falar sobre esse assunto de inteligência artificial e de aprendizado de máquina, eu queria saber um pouquinho sobre o que vocês sabem sobre esse assunto, né? Entender talvez o que vocês têm de visão e tudo mais, antes de eu vir e trazer para vocês a minha visão, ou até a visão de outros autores aqui que eu estou citando, né? Então eu vou colocar aqui um linkzinho para esse slide. Peguei o certo. E aí, se vocês puderem acessar, eu vou aqui sair um instantinho da apresentação. Vou puxar aqui do lado o link do slide, que vocês podem ver. E nessa primeira pergunta aqui, eu coloquei para vocês, se vocês quiserem responder, tipo, o que vocês acham que é inteligência artificial? Queria ouvir um pouquinho o que vocês talvez já conheceram disso, o que vocês acham que tem a ver com isso. Se vocês puderem responder, para a gente ter uma visão disso, uma interação disso, vai ser legal. Se eu passei o link e não está funcionando alguma coisa, se vocês quiserem falar, pode até mandar no chat, gente, para a gente ter um pouquinho, fazer uma coisinha um pouquinho mais interativa. Legal que alguém falou que está tendo matéria na faculdade, ainda não sabe. De fato, não é a definição mais fácil do mundo. Maneiras computacionais de simular o cérebro humano, isso também é interessante. Inteligência artificial é complexo, para mim é um meio de imitar talvez a consciência humana. Então, legal aqui falar um pouquinho sobre consciência, né? Um termo bem interessante. Processo de fazer a máquina pensar como ser humano, simulação da consciência humana feita por máquinas. Legal de novo ver a palavra consciência aparecendo. Um programa que toma decisões baseadas em probabilidade. Interessante aqui trazer programa, um conceito de software e probabilidade. Será que alguém aí está escrevendo um textão para a gente? Beleza. Apareceu mais duas perguntas, mais duas respostas, né? Soluções aproximadas para problemas extremamente multidimensionais, interessante. Falar de problemas multidimensionais, também outra palavra-chave legal. Uma área da computação responsável por desenvolver sistemas inteligentes com base em conceitos de probabilidade e estatística. Interessante citar probabilidade e estatística, de falar sobre sistemas inteligentes e tudo mais. Legal. Bom, essa foi a minha primeira pergunta para vocês. Agora, a segunda pergunta que eu quero ouvir de vocês é: o que vocês acham que é aprendizado de máquina, ou machine learning? Aparece para vocês essa segunda pergunta, gente? Só me confirma, por favor. Tá aparecendo aqui, normal. Legal. Provavelmente eu já imagino que vocês já devem estar naquele momento do tipo, se eu falei que inteligência artificial era uma coisa, o que vai ser o aprendizado de máquina agora, né? E já colocou aqui, capacidade da máquina de fazer aprendizado autônomo, um IA que se baseia em dados recebidos para tomar decisões. Então, legal que vocês já trouxeram talvez uma conexão aí com IA.
né? Ensinar uma máquina a reconhecer padrões. Um ser humano aprende muita coisa com a amostragem. Não, peraí. Tô confundindo as respostas. Ensinar uma máquina a reconhecer padrões. O ser humano aprende muita coisa por experiência própria. ML acho que é a forma de simular a experiência para uma máquina com dados específicos. Sistemas que aprendem de acordo com a amostragem, aprendem a reconhecer padrões e busca de resposta. Então, o pessoal falando de reconhecimento de padrões. Capacidade da máquina de se desenvolver com base em ações previamente analisadas. Então, de novo, trazendo a máquina. Uma maneira de extrair parâmetros e padrões para determinados problemas. De novo, padrões. Uma sub-área da inteligência artificial responsável por desenvolver sistemas capazes de reconhecer padrões para conquistar diferentes objetivos com base nessa conquista, ok? De novo, o pessoal falando um pouquinho de sistemas, trazendo um pouco aí conhecimento de padrões. De novo, uma área da inteligência artificial que se dedica a desenvolver programas, realizar aproximações com base nos dados a eles enviados. Então, várias pessoas aqui citando um pouco reconhecimento de padrões e outros conceitos aqui. Legal. Bom, obrigado pela interação, pessoal. E vamos falar um pouquinho sobre quais são esses dois conceitos que a gente tem aqui, né? E o que é a tal da inteligência artificial e o que é o tal do aprendizado de máquina. Deixa eu voltar aqui o ponteiro. Então, para falar um pouquinho sobre o que é inteligência artificial, eu tentei trazer um conceito que vem de um livro relativamente famoso na área de inteligência artificial, que é o Artificial Intelligence: A Modern Approach, que é feito pelo Stuart Russell e pelo Peter Norvish. Peter Norvish, que atualmente é o diretor da área de inteligência artificial da Google, né? E no capítulo 1 desse livro deles aí, que está na sua 4ª edição, que saiu em 2020, eles trazem esse trechinho aqui, que eu fiz uma tradução livre, que eu acho que tem algumas coisas legais de se destacar. Né? Então, o que o Stuart Russell e o Peter Norvish falaram? Né? Eles dizem que nós nos chamamos de Homo sapiens, o homem sábio, porque a nossa inteligência é tão importante para nós. Então, aí a palavra-chave da inteligência, que alguns de vocês citaram. Por milhares de anos, nós tentamos entender como nós pensamos e agimos. Isto é, como o nosso cérebro, então várias pessoas citaram aí o cérebro, um mero aglomerado de matéria pode perceber, entender, prever e manipular um mundo muito maior e mais complicado que ele mesmo. Né? Então vocês veem que tem 4 ações aí chave que eles citam, né? Percepção, entendimento, a previsão e a manipulação, né, do mundo ao nosso redor. E aí eles trazem a definição do que para eles é a inteligência artificial. O campo de inteligência artificial, ou IA, está preocupado em não apenas entender, mas também construir entidades inteligentes, máquinas, que possam computar como agir efetiva e seguramente em uma variedade de situações novas. Então vocês veem que a definição de inteligência artificial ela está muito conectada ao entendimento e à construção de coisas que possam emular o conceito de inteligência que existe no nosso cérebro. Então, várias pessoas aqui que talvez já tiveram contato realmente falaram um pouco disso, e a inteligência artificial tem esse objetivo de tentar criar essa emulação, né? Como é que eu faço uma coisa parecida com o que eu teria no nosso cérebro? Para conseguir reproduzir a nossa capacidade humana, biológica, de resolver vários problemas, percepção, entendimento, previsão, manipulação, só que para isso usando as máquinas, os computadores que a gente tem, né, máquinas de computar que consigam ir e fazer isso com uma variedade de situações novas. Né? Existem outros autores que até falam que o objetivo da inteligência artificial não é fazer apenas inteligência específica, inteligência que consegue resolver muito bem uma tarefa, aquela inteligência que se restringe a, por exemplo, criar uma máquina que jogue xadrez contra o ser humano, um Go contra o ser humano, ou StarCraft contra o ser humano, isso é melhor que pessoas nessa única tarefa. Mas criar o que as pessoas chamam de inteligência artificial geral,
uma inteligência artificial que seria capaz de realmente aprender qualquer tarefa nova a partir de uma construção única e comum. E esse é o desafio que a inteligência artificial tenta lidar. Mas, beleza, então parece que a inteligência artificial tem um propósito bem genérico e amplo. O que é, então, o aprendizado de máquina? Né? E nesse mesmo livro, do Artificial Intelligence: A Modern Approach, existe um capítulo, ou um conjunto de capítulos dedicados a falar sobre aprendizado de máquina. O que, de novo, concorda bastante com o que muitos de vocês trouxeram. Tem uma relação, talvez, de subconjunto, em que a aprendizado de máquina está composto dentro desse universo que a inteligência artificial tenta abordar, dentro desse problema genérico de tentar construir uma inteligência genérica, como é a inteligência que existe no nosso cérebro. E o que eles dizem no livro? Né? Nesse caso, não no capítulo 1, no capítulo 19. Né? Um agente, seja lá o que for isso, está aprendendo se ele melhora a sua performance após fazer observações sobre o mundo. Aprender pode variar do trivial, como é anotar uma lista de compras, ao profundo, como quando o Albert Einstein inferiu uma nova teoria sobre o universo, teoria da relatividade. Quando o agente é o computador, então quando esta entidade que está executando a aprendizagem é um computador, a gente chama essa capacidade de aprender de aprendizagem de máquina. O computador observa alguns dados que existem no mundo, constrói um modelo baseado nesses dados. Então, modelo, uma palavra-chave que eu não vi você citando, mas que é muito importante nesse lado, nesse contexto, e usa esse modelo como uma hipótese sobre o mundo, mas, ao mesmo tempo, também como um código que pode resolver problemas. Então, a aprendizagem de máquina, de fato, ela é um subconjunto do que existe no mundo real. Pessoal, vou pedir para vocês 1 minuto, porque vai fazer um barulhão aqui na minha rua por conta de um carro de som. Perdão. Pronto, já passou. Então, de novo, aqui o Stuart Russell e o Peter Norvig, eles trazem uma definição bem legal e bem genérica, né, em que eles falam que a preocupação aqui do que é a proposta da aprendizagem de máquina, ela é uma proposta mais específica. É você fazer um computador aprender a partir de observação de dados e criar uma espécie de modelo que vai ser capaz de, ao mesmo tempo, representar uma hipótese sobre o mundo, né, uma versão imperfeita do mundo, que também pode ser utilizado como um código que vai nos ajudar a resolver problemas. Uma tarefa que a gente costuma chamar de inferência. Então, de fato, como algumas pessoas tinham citado, a aprendizagem de máquina é um subconjunto da inteligência artificial. Que a inteligência artificial tem um propósito maior, emular a inteligência humana. Enquanto a aprendizagem de máquina tem a ver com fazer o computador aprender a partir dos dados. Pode parecer que não. Existe uma diferença, apesar que essa diferença pode ser sutil. Mas é uma diferença importante. Existe mais na inteligência artificial do que a aprendizagem de máquina tenta nos propor. Muitas técnicas de aprendizagem de máquina, elas são baseadas, por exemplo, em estatística, porque a estatística nos fornece uma forma matemática da gente tentar manipular e trabalhar com dados. Mas, em contrapartida, a inteligência artificial tem muitos outros escopos fora essa estatística em que você pode utilizar técnicas para tentar fazer essa emulação do cérebro humano que eles tentam fazer. Por exemplo, uma grande área dentro da inteligência artificial tem a ver com lógica. E lógica não é tradicionalmente reconhecida como parte ou uma técnica de aprendizagem de máquina, porque não tem a ver com aprender com dados. Tem a ver com essa noção mais genérica de tentar emular a capacidade humana, por exemplo, de fazer deduções. Então, essa aqui é um pouco da diferença e dá para ver que você já conhecia um pouquinho sobre esses dois conceitos.
Só aproveitar também a deixa aqui, eu vou jogar no chat também, além desse slide que eu tinha mandado aqui para vocês, né? Eu mostrei para vocês um primeiro slide, que é onde vocês podem mandar perguntas, se alguém tiver alguma curiosidade, de novo, sobre essa definição de IA e a definição aqui de Machine Learning, fique à vontade para perguntar nesse slide aqui, nesse slide que eu enviei o link. Mas beleza, então a gente conheceu um pouquinho do que significa IA e um pouquinho desse problema mais específico de aprendizagem de máquina. Vou trazer outro autor aqui desse livro que foi feito aqui pelo Yasser Abu Mustafa e 2 outros autores, que chama Learning Through Data, né? E esse livro é um livro que fala da ideia de aprendizagem de máquina, mas especificamente ele chama a aprendizagem de máquina de um jeito que ressalta essa relação sobre aprender com dados, onde ele fala sobre learning from data, ou aprendizado a partir de dados. Né? E o que os autores aqui eles falam? Né? Eles dizem que a aprendizagem a partir de dados ela é utilizada em situações onde a gente não tem uma solução analítica, onde você não consegue escrever uma fórmula matemática para fazer alguma coisa. Mas a gente tem dados que podem ser usados para tentar construir uma solução empírica, onde a gente está observando o mundo para tentar ir e achar alguma coisa útil a partir disso. Essa premissa ela cobre muito território, é bem ampla, e de fato, aprendizado a partir de dados é uma das técnicas mais amplamente utilizadas em ciência, engenharia, economia e vários outros campos. Então, eu trouxe um outro autor para, de novo, ressaltar essa visão. Machine Learning está muito associado a aprender a partir dos dados. Enquanto a inteligência artificial é o problema mais genérico de você tentar emular inteligência. Pode ser usando Machine Learning, pode ser usando outras técnicas, como eu citei o exemplo de lógica. Beleza. Agora, vamos tentar falar um pouquinho da parte prática, porque tudo isso que eu citei é uma definição bem teórica, que se vocês tiverem a oportunidade de fazer um curso, alguma coisa sobre esse assunto de Machine Learning no futuro, vocês vão explorar com muito mais calma e muito mais profundidade do que a gente veria. Mas no mundo prático, quando a gente vai para o mundo profissional, em geral existem várias especializações que a gente encontra, profissões relacionadas a esse mundo dos dados, que cada uma delas faz uma coisa meio diferente dentro do processo de construir inteligência artificial, dentro do processo de usar machine learning para resolver problemas práticos. E eu acho que alguém... Renan, você gostaria de fazer um comentário? Isso, eu só avisando aqui que tem 2 perguntas no Slido. Ah, muito bom. Obrigado. Bom, eu vou aproveitar e falar aqui sobre essas 2 perguntas antes da gente partir para essa próxima parte, né? Que alguém colocou aqui, né? Através da IA, a gente pode ensinar uma máquina a programar? Bom, essa pergunta específica eu vou pedir para a gente segurar um pouquinho, porque eu acho que eu vou conseguir responder ela um pouquinho melhor mais para frente, onde a gente vai falar um pouquinho melhor dessa capacidade, da diferença entre programação e resolver uma coisa com inteligência artificial. E alguém também perguntou uma pergunta que pode ser vista como séria, mas também é uma piada clássica, que é: inteligência artificial é um monte de if? Às vezes, mas não sempre. E eu acho que também eu vou ficar mais claras na próxima. Então, obrigado, Renan, por ter falado disso, por ter me avisado das 2 perguntas. Alguém falou alguma coisa também, tipo, se o curso de SI é um bom curso para seguir na área de IA. Também vou fazer, vocês estão se adiantando, bem legal, também vou falar um pouquinho sobre, eu acho que a relação entre essas coisas, porque vocês estão falando de fazer SI, sistemas da informação, e, de fato, eu vou falar aqui um pouquinho também o que tem a ver com IA e sistemas, que acho que vai dar uma noção melhor para vocês sobre como o curso de vocês pode se encontrar com isso. Então, vamos seguir um pouquinho, que eu acho que eu vou conseguir abordar essas perguntas mais para frente. Agora, nesse slide aqui, de novo eu queria ouvir um pouquinho de vocês, porque 3 das profissões mais comuns
que existem relacionados a essa área de inteligência artificial e de machine learning no mercado estão relacionados a ciência de dados, engenharia de dados e engenharia de machine learning. E eu queria saber um pouquinho o que vocês acham, o que são essas coisas. Então, eu também preparei esse outro slide aqui para vocês interagirem. Eu vou sair aqui do slide também um instantinho. Vou puxar ele aqui para a gente poder ver. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês acham que são essas coisas? O que vocês acham que faz um data scientist? Um cientista de dados? Então, eu passei o link agora, vocês com certeza devem estar entrando. E não se preocupem, pessoal, não fugir das 3 perguntas, eu vou responder elas ao longo da apresentação. Alguém respondeu aqui. Faz curadoria e tratamento adequado de base de dados? É bom que a própria pessoa já colocou uma pergunta, porque já, tipo, o que essa pessoa faz, né? Analisa dados, cria uma solução para melhorar algo com base nesses dados, mas já vi vídeos sobre e não é só isso no fim. De novo, o pessoal trazendo aqui análise de dados, soluções, tudo mais. Colocou, trata os dados, o que quer que isso signifique. Também, muito bom. Analise e trata bancos de dados. Bancos de dados, o pessoal trouxe aqui. Estuda os dados e os fornece de forma que seja legível para as máquinas. Interessante. Um data scientist é responsável por fazer análises de grande quantidade de dados para obter predições a partir do reconhecimento de padrões por meio de machine learning. Então, alguém aqui já tentou misturar e amarrar um pouco o conceito de machine learning com essa profissão do cientista de dados. Cria modelos de ML? É uma boa pergunta. Legal. Então, obrigado pelas respostas, gente. Eu vou para a próxima agora, que é para perguntar a vocês. Se isso que vocês acham que faz o cientista de dados, o que já é meio confuso, o que vocês acham que faz um engenheiro de dados? Ou um data engineer? Essa pergunta eu acho que é mais difícil, porque já tá vendo assim, tipo, ih, rapaz. Ele falou, cuida dos servidores grandões que armazenam os dados. Legal, o pessoal já trouxe esse servidor. Engenheiro de dados é responsável por gerenciar e tratar os dados para que eles sigam para análise de um data science da melhor forma possível. Interessante. Esse é o menos conhecido, mas acho que é quem faz o tratamento de dados. Aí deu uma pegada. Acho que tem a ver com a construção de banco de dados e a manipulação dos mesmos. Construção de banco de dados. Cuida da infraestrutura que produzirá, manterá e estruturará os dados. Para ver que bastante gente já está respondendo aqui com interrogação, porque, né? O que esses caras fazem? Gerencia os dados a serem usados para as análises. Consegue ajustar os modelos criados pelo cientista em sistemas usados na empresa. Interessante. Legal. Obrigado de novo pelas respostas, galera. E vamos para a terceira. O que é um engenheiro de machine learning? Eu sou um engenheiro de machine learning. O que eu faço? E aqui, se vocês tiverem menos ideia ainda, natural, porque provavelmente cientista de dados deve ser dessas 3 profissões o mais conhecido. Engenheiro um pouco menos, engenheiro de machine learning menos ainda, mas tá valendo. Constrói a lógica por trás do aprendizado de IA. Interessante.
profissional responsável por criar e desenvolver modelos de aprendizagem de máquina. Tudo que eu consigo imaginar. Cria e prepara modelos de ML para serem implementados no ambiente real. Bacana. Aí eu não sei, no chute, a pessoa que está ali por trás de todo o ML. Quem faz a máquina conseguir aprender sozinha. Legal. Professor dos dados. Será que tem mais alguém escrevendo? Essa aqui eu até vou deixar porque eu sei que a do Machine Learning difícil é a mais difícil. Aí, de novo, gente, obrigado pelas respostas. Tá? Então, o que são essas profissões aqui que eu estou falando? O que é o cientista de dados? O que é o engenheiro de dados? O que é o engenheiro de Machine Learning? Quando a gente fala sobre construir uma solução que usa inteligência artificial, em particular Machine Learning, como uma forma de aprender a partir dos dados para tentar fazer alguma tarefa útil para a gente, tem várias etapas que a gente tem que passar. A gente tem que, como tem lá na definição de aprendizagem de máquina, construir um modelo, onde o modelo envolve aquela criação de uma hipótese e ao mesmo tempo de código. Então a gente sabe que vai ter a ver com ter dados e ter código para construir esse tal desse modelo. E uma vez que eu tenho esse tal desse modelo, eu tenho que colocar ele no mundo. Colocar ele no mundo para que seja útil para as pessoas. Nessa fluxo de trabalho bem genérico, eu estou colocando aqui, é onde existem essas três profissões. Mais ou menos desse jeito aqui. O engenheiro de dados é uma pessoa que, dentro dessas especializações, ele ajuda a gente a organizar a disponibilização e obtenção dos dados. Então, algumas coisas que vocês mencionaram têm bastante sentido. O engenheiro de dados está ali como essa pessoa que mexe com banco de dados, que mexe com infraestrutura, e que está lá para ajudar, sim, a outra profissão, os tais dos cientistas de dados, a obter o que eles precisam para fazer a etapa seguinte, que é a construção de modelo. Então, o engenheiro de dados é essa pessoa que ele está mais ligado com da onde vêm os dados, como é que eu obtenho eles, como é que eu processo eles e transformo em alguma coisa que possa ser útil para, a partir delas, permitir que se aprenda usando esses dados. Quem ajuda a gente a fazer a aprendizagem em si é o cientista de dados, onde o cientista de dados é o responsável por criar esse tal desse modelo. Ele é a pessoa, ele ou ela são as pessoas que vão tentar pegar esses dados que vieram aí com a ajuda dos engenheiros e tentar montar, escolher um algoritmo, escolher alguma forma de aprender a partir desses dados e transformar eles num modelo, num código, a partir do qual a gente consiga fazer alguma coisa útil. E aqui eu estou falando do jeito mais genérico possível, fazer alguma coisa útil. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre o que é possível fazer com esses tais desses modelos. Mas uma vez que eu tenho esse tal desse modelo, eu preciso entregar ele no mundo. E é aí que o Machine Learning Engineer entra. Então, o Machine Learning Engineer, curiosamente, é o que tem mais a ver com desenvolvimento e menos a ver com Machine Learning. Mas que ele é um tipo de desenvolvedor também, que está particularmente responsável em tentar pegar esse modelo feito pelos cientistas de dados e pensar como é que eu faço milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas terem acesso a essa inteligência que foi criada. Cada uma dessas tarefas é uma especialização bem específica, de fato, porque um engenheiro de dados está muito atrelado a esse conhecimento de armazenamento, de processamento, de você tentar fazer consultas que vão ajudar a juntar os dados para que eles possam ser
analisados. Enquanto cientista de dados, está bem focado nessa tarefa de entender modelos matemáticos, estatísticos e tudo mais, para ir e conseguir fazer uma proposta de como é que a partir dele você vai inferir algo interessante. Enquanto o Machine Learning Engineer está na outra ponta, recebendo esse modelo e pensando nos desafios de como integrar isso com outros sistemas, como é que você faz uma relação disso com o restante do mundo para que esteja disponível como um produto de forma útil para outras pessoas. Então, essas são 3 das principais profissões que têm a ver com dados. Não são únicas, tem subespecializações desses caras, ou melhor dizendo, subespecializações, mas como intersecções específicas desses caras, dessas profissões específicas com outras áreas. Por exemplo, vocês já podem ter ouvido falar sobre pessoas que fazem business intelligence, ou business analysis, né? Analistas de negócio, que são pessoas que eles têm uma intersecção com o cientista de dados, mas também com a área de negócios, que em vez de estar tentando desenvolver algo para criar produtos que usam inteligência, são pessoas que estão tentando analisar dados para gerar insights, para que outras pessoas vão lá e tomem decisões sobre isso. Então é alguém que tem várias skills de um cientista de dados, mas faz uma coisa um pouco diferente, mais voltada para negócio. Assim como existe o desenvolvedor tradicional, que a gente talvez pensa, né, o desenvolvedor de back-end, front-end, seja o que for, que eles também compartilham muitos skills com o que o Machine Learning Engineer faz, ou o Machine Learning Engineer compartilha muitos skills com o que ele faz, mas o Machine Learning Engineer também tem toda uma bagagem de conhecer várias peculiaridades que existe em fazer um sistema que tem um componente, como componente, um modelo de machine learning dentro dele, um modelo de alguma técnica de inteligência artificial, de modo geral, lá dentro. Então, essas são um pouco as 3 maiores especializações que a gente tem. No mundo real, tem vaga de estudo e você pode estudar para saber um pouco sobre como virar cada uma dessas pessoas. Então, só para construir em cima da pergunta que alguém tinha feito aqui de SI é um bom curso para seguir na área de IA? Olha, primeira parte da resposta é: tem vários jeitos de você entrar na área de IA, cada um uma especialização diferente. E aí a gente fala um pouquinho mais sobre isso em seguida. Por que é importante ressaltar tudo isso? Porque muitas vezes quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de machine learning, a gente fala muito desse mundo de técnicas e de coisas matemáticas profundas, específicas, de como é que você vai lá e cria a sua inteligência artificial. Mas essa pirâmide aqui que eu trouxe para vocês, que é a hierarquia de necessidades da ciência de dados, ela só mostra um pouquinho que tem muito trabalho além da parte matemática de inteligência para ser feito, para você ser capaz de ir e fazer inteligência artificial de verdade. Várias coisas que são trabalhos relacionados a coletar dados, a mover e armazenar, a explorar e transformar, agregar, rotular, até você chegar finalmente no aprendizado, que é a definição do que machine learning significa. Só que é um pouquinho só para explicar por que existem essas outras 2 especialidades. Por que existe a engenharia de dados, por que existe a engenharia de machine learning. Porque por mais que o cientista de dados esteja ali responsável por fazer a principal parte de tentar definir a inteligência do que você está criando, tem muito trabalho para ser feito antes, para você ser capaz de construir essa inteligência, e muito trabalho para ser feito depois, para você disponibilizar essa capacidade de inteligência para outras pessoas. Mas beleza. Por isso, eu quero trazer para vocês um pouquinho esse conceito do que é um sistema inteligente. Então, alguém tinha perguntado aqui, né, sobre, de novo, o curso de SI é um bom curso para seguir na área de IA, né? E SI significa Sistema da Informação. O Sistema da Informação é um tipo de sistema de software que existe. Um sistema de software que, em geral, ele armazena e
disponibiliza dados usando, por exemplo, bancos de dados. Vocês nunca tinham parado para pensar, é isso que um sistema da informação significa. Existem outros tipos de sistema e existem os sistemas inteligentes. O que são esses sistemas inteligentes? Eles são sistemas que eles conectam usuários, pessoas que querem utilizar o seu sistema, à inteligência artificial, em particular o aprendizado de máquina, para atingir objetivos significativos. Um sistema inteligente é um sistema no qual a inteligência evolui e melhora com o passar do tempo. Em particular, quando a inteligência melhora ao observar como os usuários interagem com o sistema. Então, além daquela definição super genérica que a gente viu de IA e tudo mais, a gente aqui já está indo para uma coisa mais específica ainda, que é definida aqui nesse livro Building Intelligent Systems, feito pelo Geoff Houghton, onde ele traz essa ideia de que, olha, além de falar de construir uma solução de inteligência artificial, em particular usando aprendizagem de máquina, você pode pensar em criar um sistema inteligente, onde o seu coração do sistema que você está inventando tem a ver com usar IA, com usar machine learning, e a interação das pessoas com esse sistema é o que faz ele evoluir e ele aprender cada vez mais para realizar uma tarefa. E aqui está uma diferença fundamental do que uma pessoa tinha perguntado. Inteligência artificial é um ODIF? Essa é a diferença entre ter um monte de ifs ou não. Porque quando a gente escreve um sistema usando código, o código ele é estático. Por mais que o código possa reagir aos dados que entram e saem do seu sistema, o que é particularmente verdade se ele é um sistema da informação, o seu sistema está limitado a fazer aquilo que ele foi programado. Um sistema inteligente, ele pode aprender com o passar do tempo. Quanto mais você interage com ele, mais ele aprende a fazer a tarefa para a qual ele foi destinado de uma maneira melhor. Essa é a diferença fundamental entre o que é o sistema da informação e um sistema inteligente. Um sistema que usa machine learning, que usa IA. E nesse livro, ele fala até um pouquinho mais, que é que, tipo, o sistema inteligente é um jeito de aplicar aprendizado de máquina na prática. O sistema inteligente pega a inteligência produzida via aprendizado de máquina e outras técnicas e a alavanca e a suporta para que ela atinja seus objetivos e melhore ao longo do tempo. Então, essa aqui é a visão prática da coisa. Não basta eu simplesmente querer falar de fazer IA, de querer falar de fazer machine learning. Como eu faço IA, como eu faço machine learning e torno isso uma coisa útil. Eu construo um sistema inteligente. E o que é esse sistema inteligente, no final das contas? O que são os elementos que garantem a gente ter esse sistema inteligente? Primeiro, você tem que ter um objetivo significativo. Você tem que ter uma razão para ele querer existir, que seja significativo para alguém, para os usuários, e que seja capaz de ser implementável dentro do sistema. A gente vai discutir um pouquinho mais o que isso significa. Tá? Segundo, você tem que ter uma experiência de inteligência. O sistema ele tem que exibir para o usuário, na saída dele, a saída do seu componente inteligente e apresentar ela para que o usuário atinja o seu objetivo. Terceiro, você tem que ter uma implementação da inteligência. O sistema ele tem que incluir tudo que for necessário para você implementar essa inteligência, incluindo dados, modelos, telemetria, métricas, feedback. Você tem que criar a sua inteligência, ele tem que prover meios para que a inteligência seja desenvolvida e evoluída em diferentes contextos. E você tem que ter a orquestração. O sistema tem que administrar os aspectos citados anteriormente ao longo do ciclo de vida, de existência dele. Esses 5 elementos que eu citei, vou trazer um exemplo. Se vocês usam no dia a dia de vocês, por exemplo, o YouTube. No YouTube vocês sabem que toda vez que vocês visitam um vídeo, a recomendação de vídeos que aparece para vocês muda. Quanto mais vocês vão e, por exemplo, veem algum tópico novo específico, vocês sabem que esse tópico aparece de forma mais recorrente para vocês dentro da página inicial do YouTube. O YouTube é um exemplo de um sistema inteligente. Ele tem um objetivo significativo. A razão dele de existir é ajudar vocês a encontrarem vídeos interessantes que vão entreter vocês. Né? E que é
perfeitamente implementável no sistema. O YouTube existe, está lá, e ele é um jeito de você encontrar vídeos. Ele tem uma experiência de inteligência. Aquela página inicial que mostra as recomendações, ele mostra essa saída, a recomendação, para você ir e ver o que está aparecendo. Ele tem tudo que é necessário para você garantir a implementação dessa inteligência. Né? Você sabe que o YouTube coleta dados, ele coleta os vídeos que você visualizou, quanto tempo você viu cada um deles. Ele tem maneiras de você dar um feedback, por exemplo, de você dizer que você não gostaria de que um vídeo constasse no seu histórico. Você tem telemetria, formas de medir quanto tempo você ficou no vídeo, quais vídeos você visitou, se você visitou um vídeo por mais de uma vez. E tudo isso é usado, eventualmente, para construir essa solução de inteligência, a tal da recomendação, que ela é evoluída em diferentes contextos. Para cada um de nós que tem uma conta no YouTube tem uma visão diferente daquilo, né? E baseado na nossa experiência, o YouTube é customizado para ter mais a nossa cara e ajudar a gente a achar o objetivo dele, que é você encontrar vídeos que você gosta e que você quer assistir, né? E o YouTube, obviamente, cuida de todos esses aspectos, desde que ele existe lá, desde 2008, para cada vez mais prover uma experiência melhor para as pessoas. Então, com querer usar IA, querer usar ML, tem a ver com construir um sistema inteligente. Construir um sistema inteligente parte, além de simplesmente querer fazer essa inteligência funcionar, tem muito a ver também com entender esses diferentes elementos. Agora, quando que vale a pena você sair do sistema tradicional, do sistema da informação tradicional e fazer um sistema inteligente desse tipo? Não é em todo cenário que vale a pena. Às vezes é quando a gente tem problemas grandes, problemas que requerem muito trabalho para você resolver, problemas de escopo aberto, que continuam a crescer com o tempo, problemas de natureza temporal, cuja resposta muda com o tempo, e problemas que são intrinsecamente difíceis, problemas que expandem a fronteira do que é possível. Vou dar alguns exemplos para vocês. O problema grande é um problema que envolve, por exemplo, você ter muitos dados. Tanto dado a ponto que, para você tentar fazer aquele problema, resolver esse problema manualmente, você demoraria mais do que o tempo do universo para fazer isso. Ou mais do que uma vida humana para fazer isso. Para citar um exemplo, procurar uma informação dentro de uma página web. Você poderia demorar um tempão para fazer isso se não existisse um mecanismo como é o exemplo do Google, para você ir lá e buscar rapidamente, encontrar a resposta que você quer. Então é um problema grande. Se a gente fizesse isso manualmente, não teria capacidade de fazer. O problema de escopo aberto é um problema que, de novo, citando esse exemplo de você querer, do Google, que tenta fazer com que toda a internet esteja acessível para você, ele é um problema que sempre está crescendo. Né? Ou, para citar outro exemplo, para você ir encontrar uma coisa dentro do Instagram, você sabe que lá no Instagram sempre tem pessoas postando fotos novas, postando vídeos novos. Como é que você encontra alguma coisa lá dentro? É um problema que sempre continua crescendo. Então você pode usar a ideia de fazer um sistema inteligente para isso. Problema de natureza temporal. Previsão do tempo. Você sabe que toda hora a resposta está mudando. Então você tem que usar alguma coisa para ver tudo que está acontecendo e tentar dizer o que vai acontecer em seguida. E um problema intrinsecamente difícil é, por exemplo, fazer um carro que se dirige sozinho. Tem tantos elementos passando numa estrada para você colocar um conjunto de câmeras e observar que até hoje não foi feito porque é um problema muito difícil. E tem N desafios para você fazer esse negócio. Então, esses são exemplos muito bons onde as circunstâncias, os problemas que fazem parte do objetivo do seu sistema estão envolvidos em você querer construir uma coisa que use IA, que use Machine Learning. E quando esses sistemas funcionam? Quando o sistema parcial é viável e interessante, porque todo sistema inteligente ele é essencialmente incompleto, incorreto e passível de erro. O importante é se o sistema inteligente é bom o suficiente para ele ser interessante para o usuário e útil para os seus criadores.
Eu vou pegar de novo o exemplo do YouTube. Todo mundo sabe que a recomendação do YouTube, por exemplo, não é perfeita. Ela vai te mostrar coisas que você não se interessa. Ela não lê sua mente e é capaz de dizer tudo que você gostaria de ver. Mas, apesar de ser incompleto, incorreto e passível de erro, ainda assim faz alguma coisa útil para a gente. Então, vale a pena existir. Quanto sistema gera dados que podem melhorar. Citando de novo o exemplo do YouTube, você tem uma forma, né, de tipo, o seu sistema funcionar e fechar o ciclo entre o uso do sistema e a criação da inteligência. Quando o usuário usa o sistema, a inteligência melhora. Quando a inteligência melhora, o sistema produz mais valor ao usuário. Quanto mais vídeos você vê dentro do YouTube, mais o YouTube aprende o que você gostaria de ver, melhor são as recomendações que ele dá para você. Quando o sistema interfaceia com seus objetivos, então o sistema ele tem que ser capaz de afetar o que influencia os seus objetivos. Pode ser por meio da automatização de parte do sistema ou apresentando informações que ajudam os usuários a atingirem isso. Não adianta nada você ter inteligência e não mostrar para as pessoas. Não adianta nada o YouTube saber que vídeo ele quer, qual vídeo é o próximo que você gostaria de assistir e não te mostrar ele para que você seja capaz de ver. Então o sistema tem que ter uma forma de devolver esse feedback para você e interagir. Por último, quando o sistema tem um bom custo-benefício, porque os sistemas inteligentes têm custos diferentes de outras formas de construir sistemas e serviços computacionais. Inteligência, implementação e orquestração. E esses fatores influenciam o custo. Então, fazer uma coisa que use IA, fazer uma coisa que use machine learning, é difícil. É caro. E não à toa, a gente tem os sistemas tradicionais, os sistemas da informação, que ainda são a solução padrão para a maioria dos problemas. Porque se você não tiver problemas como aqueles que eu citei anteriormente, grandes, de escopo aberto, de natureza temporal ou intrinsecamente difíceis, em geral, um sistema mais tradicional vai resolver o que você precisa com a mesma facilidade que você teria e de forma muito mais barata. Beleza. A gente sabe que existe IA, a gente sabe que existe machine learning, a gente viu um pouquinho sobre que várias profissões atuam para criar essa inteligência. Essa inteligência ela deve estar dentro de um escopo maior. Para que ela seja útil, ela deve estar dentro de um sistema inteligente. Mas o que eu posso resolver com essa inteligência? Em geral, a gente fala de 3 tipos de coisa que estão relacionados a machine learning. Aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. Aprendizado supervisionado é onde eu vejo exemplos e crio um modelo a partir dele, olhando se isso está funcionando e deixando como saída algum tipo de classificação ou regressão. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo de aprendizado supervisionado. Recomendação. Por quê? Porque você pode ir, por exemplo, e dar like num vídeo no YouTube. E aí, quando você dá like, o sistema sabe que aquele é um exemplo positivo do que você gosta. Quando você dá dislike, ele sabe que aquilo é um exemplo negativo do que você gosta. Você mostrando vários exemplos positivos e negativos, com o passar do tempo, você pode ter, no final das contas, uma forma de ensinar, de criar um modelo que vai tentar reconhecer o que é bom e o que é ruim para você. Esse aprendizado é supervisionado porque é como se você estivesse mostrando exemplos, que nem um professor. Aprendizado não supervisionado é quando você não tem exemplo. Você quer agrupar as coisas ou detectar que coisas são diferentes umas das outras, detectar anomalias. Aqui, curiosamente, o exemplo da recomendação que eu estava dando também serve de exemplo legal de aprendizado não supervisionado. Porque muitas vezes eu tenho a hipótese de que, se você viu um vídeo, por exemplo, ou se você viu, por exemplo, uma foto de gatinhos, você gosta de ver fotos de gatinhos. Então eu vou te mostrar outras fotos de gatinhos. Mas para isso eu tenho que olhar um universo gigante de fotos e tentar encontrar coisas que são parecidas com aquele gatinho que você viu, para te mostrar outros e você ficar feliz vendo os gatinhos na internet.
Então, nesse caso, eu não tenho necessariamente um exemplo positivo. Eu só tenho, tipo, um exemplo e eu quero, de várias fotos, e eu quero encontrar grupos de fotos parecidos, sem necessariamente ter rotulado eles anteriormente. Então, o aprendizado não supervisionado lida com isso. E o aprendizado por reforço é um aprendizado talvez mais parecido com o que a gente tem como ser humano para aprender. Que é você tentar fazer uma coisa, ver se você acerta ou erra. Se você acertar, beleza, você sabe que você deveria continuar assim. Se você errar, você sabe que deu ruim e você deveria mudar a forma como você está fazendo as coisas. Aprendizado por reforço é, por exemplo, usado para você criar uma coisa que joga videogame sozinho. Vocês já viram um vídeo do pessoal mostrando, por exemplo, que eles usaram inteligência artificial para jogar Mario Kart, ou para inteligência artificial para passar em fase do Mario sozinho. É basicamente um jeito de fazer aprendizado por reforço. Ele bota o joguinho para jogar, toda vez que o personagem morre, ele sabe que ele não deveria ter feito alguma ação que levou ao personagem morrer. E repete, 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 até que você consiga aprender como passar pelo cenário, fazendo vários movimentos e várias interações. Então, quando a gente vai fazer, tem a inteligência artificial, tem o machine learning, tem vários subtipos de machine learning para resolver isso. Agora, gente, eu teria um pouquinho aqui, entrando um pouco mais em detalhes em como é que funciona o ciclo do machine learning. Mas, pelo que eu estou olhando aqui, eu acho que eu já estou falando há bastante tempo, e talvez eu já esteja estourando aqui o limite do que o pessoal tinha pedido. Eu sei que tem algumas perguntas, e então eu acho que pode ser um bom momento aqui para eu parar da apresentação e talvez responder as perguntas, interagir com vocês e tudo mais. Parece ok para vocês, galera da organização? Tudo bem. Beleza. Porque aí, tipo, em vez de eu ficar falando com vocês muito tempo e passar muito conteúdo, eu dou oportunidade para vocês perguntarem. Então, primeiro, eu tinha prometido voltar a algumas perguntas que vocês tinham colocado, né? Então, inteligência artificial é um monte de if. Inteligência artificial é implementada usando código. É um monte de if? Não. É mais que isso, porque usar a inteligência artificial dentro de um sistema tem a ver com adicionar nele a capacidade de que o sistema mude sozinho com o passar do tempo e aprenda com a interação do usuário. Então, apesar da piada, vai um pouco além disso. Através de IA, dá para ensinar uma máquina a programar? Bom, eu citei vários exemplos aqui de coisas que talvez estão relacionadas ao nosso dia a dia, né? Recomendação, quando a gente vê fotos sendo exibidas, né? Que são exemplos clássicos aí de aplicações de IA e de ML no mundo real, que eles ensinam a gente que são problemas interessantes que podem ser resolvidos por meio da aplicação de IA e de machine learning. Programar é um problema interessante, é um problema difícil, que você sim poderia usar inteligência artificial para tentar fazer isso. Porém, embora existam aplicações, por exemplo, que são os exemplos bem legais, que o pessoal vai numa lousa, desenha, por exemplo, uma telinha, e dessa telinha ele consegue converter o desenho que você fez numa página HTML básica, que representa a estrutura daquilo. O uso de IA para programação é muito limitado. E dentro da literatura da computação, existem provas matemáticas de que seria impossível você programar qualquer coisa usando inteligência artificial. Porque isso, tecnicamente falando, recai no problema da parada de Turing e mais coisas que depois eu posso explicar em mais detalhes. Então, segunda pergunta. Terceira pergunta. Curso de SE é um bom curso para seguir na área de IA? Acho que qualquer curso de desenvolvimento é uma oportunidade legal de você entrar nessa área. Tem várias coisas que você precisa aprender sobre isso. Por trás desse mundo do machine learning que eu citei aqui. Aqui eu não falei de nada da matemática. Eu não falei em detalhes da construção de nenhum modelo. E foi de propósito.
ter feito isso. Eu preferi fazer uma coisa mais geral e superficial do que entrar no detalhe de como cada um desses caras funciona. O motivo disso é porque dá para fazer uma palestra específica sobre cada um desses mundos de modelos diferentes. Desde modelos gráficos, a modelos de redes neurais, a modelos em árvore, a modelos em... Eu posso citar aqui uma lista imensa de técnicas diferentes que tem para aprender, para implementar esses tipos de aprendizado. Para você conseguir resolver um problema na prática, se você for um cientista de dados, você tem que saber mais e aprender mais sobre essa técnica, o que pode não ser o principal foco que você teria no seu curso de sistema da informação. Isso implica que o seu curso não vai te dar conhecimento para isso? Não, porque nossos cursos, em particular na USP, têm uma base teórica muito boa. Então, você aprendendo matemática, aprendendo estatística, aprendendo lógica, você vai ter uma base excelente para ir e ser capaz de ler e aprender e entender mais essas coisas matemáticas. Mas como eu mostrei aqui, existe um mundo maior do que a parte de do que a parte do que apenas essa parte da inteligência, a parte que o cientista de dados faz. Existe a engenharia de dados, existe a engenharia de machine learning, que são especializações tão importantes quanto para a criação da IA e do machine learning que chega na mão das pessoas, dos sistemas inteligentes. E se você se especializar em algum desses dois nichos, você também tem bastante valor e vai conseguir contribuir de maneira muito importante para criar soluções desse tipo. E aí, para você ser um engenheiro de dados, estudar muito sobre banco de dados, estudar muito sobre processamento de dados, processamento, computação distribuída, etc., vai te dar uma excelente base para isso. Para estudar sobre engenharia de machine learning, estudar sobre sistemas da informação, arquitetura de software, desenvolvimento de sistemas, de modo geral, também vai te dar uma ótima base para fazer parte desses nichos. Né? Então, você não necessariamente tem que ser a pessoa que vai estudar para caramba a matemática da coisa para entender essa modelagem, para trabalhar nesse mundo que envolve construir sistemas inteligentes, construir sistemas que usam IA e machine learning. Alguém fez uma quarta pergunta aqui, né? Que as redes neurais, né, entram em algum lugar nos sistemas inteligentes ou é algo mais básico? Redes neurais são um dos tipos de modelo que você pode inventar, que você pode introduzir aqui para resolver esses problemas de aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. Tem como usar redes neurais para fazer essas três coisas. Elas são uma técnica, assim como outras técnicas são redes bayesianas, árvores de florestas aleatórias, regressão linear e logística. De novo, dá para citar vários exemplos. Redes neurais, elas estão relativamente famosas nos últimos tempos porque eles são um modelo bem geralzão, assim, para você poder criar soluções de aprendizado supervisionado, não supervisionado por reforço, e que obtiveram bons resultados para resolver problemas do mundo real. Então é por isso que elas estão bem famosas. Mas são uma das técnicas que você pode utilizar para criar a parte da inteligência que existe dentro desse escopo dos sistemas inteligentes. Então, eu recebi aqui as perguntas que o pessoal tinha postado aqui. Quem mais quer fazer mais alguma pergunta? Pessoal da organização, uma sugestão, acho que agora que eu daria para vocês, se vocês aceitarem, a gente pode até talvez parar a gravação, se o pessoal se sentir menos, para sentir mais tranquilo, talvez, se eles quiserem perguntar mais alguma coisa, É fazer um uma boa, comentário. vou parar aqui a gravação. Beleza. Vou só voltar para o meu slide.